Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula nós vamos conversar um pouquinho sobre as operações entre conjuntos. Então nós vamos conversar um pouco aí sobre a união, sobre a interseção e sobre a diferença entre conjuntos, certo? Então gostaria de lembrá-los aí, se não se inscreveram no canal, se inscreve para acompanhar as postagens que eu trago semanalmente aqui para vocês, certo? E no final desta aula eu ainda resolvo 2 exercícios da banca da Federal para quem está estudando aí para concursos ou até mesmo para o vestibular, certo? Bora lá então? Então eu começo aqui trazendo para vocês a união entre conjuntos. A união, né, considerando dois conjuntos não vazios A e B, a união é definida da seguinte forma. É um conjunto de todo x tal que o x pertence a ou o x pertence a B. Ou seja, ou o x está no conjunto A ou o x está no conjunto B. Vejam que este ou eu destaco ali para vocês porque ele é um ou inclusivo. Qual que é a diferença de um ou inclusivo, né? Que tipo de... Por que inclusivo? Tem outro tipo de ou? Tem. Na matemática a gente considera um ou inclusivo e o ou exclusivo. No ou inclusivo, que é o nosso caso aqui, você considera que o elemento está no A, está no B ou está nos dois ao mesmo tempo, certo? Agora, no ou exclusivo, isso já não acontece. Ou está no A ou está no B. Não pode estar nos dois. Da ideia de competição, certo? Ou você vence a partida ou eu venço. Nós dois não podemos vencer juntos, certo? Então, vejam que o ou inclusivo permite que esteja nos dois. O ou exclusivo não permite, da ideia de comparação, ok? Bom, mas aqui nós estamos trabalhando com o ou inclusivo que permite que o elemento esteja no conjunto A ou esteja no conjunto B. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que fica o diagrama de Venn? Então veja que aqui eu tenho um elemento que está no A, tá? Ou ele está aqui no A, ou ele está nos dois conjuntos aqui, ou ele está somente aqui no B. Então, veja, tome bastante cuidado com a palavra somente. Quando eu falo somente no A, o X está somente no A, não está em B também. Tá? O Z está somente no B. Tranquilo? Então, sempre quando a gente for resolver exercícios que envolvem o conceito de união, de diagrama, então ficar bem esperto com a palavra somente, apenas, só, tá bom? Essas são palavrinhas chaves aí que ajudam a gente a elaborar a estratégia e montar o problema. Então, trago aqui para vocês um exemplo, onde eu falo aqui que eu tenho um conjunto A, dado pelos elementos aí 2, 4, 6, 8 e 10, tenho um conjunto B, dado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e eu peço a união entre esses elementos, entre esses conjuntos. Então veja que na união eu vou juntar os dois conjuntos, tá? Só que quando eu falo juntar os dois conjuntos, eu não vou repetir elementos dentro do conjunto união. Veja que o elemento 2 está no A, está no B, mas aqui na união eu escrevo ele apenas uma vez, tá bom? Então nunca repito o elemento dentro de um conjunto. Então como é que vai ficar o diagrama de Venn para a união dos conjuntos A e B? Então tenho aqui o conjunto A, conjunto B, e agora eu vou representar os elementos que estão somente em A, 6, o 8 e o 10, os elementos que estão no A e no B ao mesmo tempo, 2 e 4, e os elementos que estão somente aqui no B. Então, juntando tudo, eu tenho o conjunto união. Muito tranquilo, né? E a interseção entre dois conjuntos não vazios A e B, eu defino da seguinte forma, como sendo o conjunto dos elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B, ou seja, estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, como é que vai ficar aqui a interseção no diagrama de Venn? Então, veja que essa região aqui é a interseção com B, essa região verde, certo? Trago para vocês aqui também um exemplo, e neste exemplo eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8 e 10, né? E o conjunto B, formado pelo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Bom, a interseção entre A e B é o conjunto dos elementos que estão nos dois, né? Conjuntos ao mesmo tempo, que estão em A e estão em B. Então, a interseção vai ser o conjunto formado pelos elementos 2 e 4. No diagrama de Venn, veja que representando aqui os conjuntos A e B, o 2 e o 4 estariam aqui, na interseção. Muito tranquilo, né? Então, a diferença entre dois conjuntos não vazios A e B, eu defino como A menos B, e é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tá? Então veja que o conjunto dos elementos que estão só no primeiro conjunto, e não estão no segundo.
Veja que o diagrama de Venn, nesse caso, ficaria assim, ó. Essa região verde é o que representa o A menos B, ok? Bom, só que aqui você tem que ter um cuidado especial, porque A menos B é diferente de B menos A, tá? Essa diferença não é comutativa. Então vejam aqui que B menos A seria essa região verde aqui, ó. Ou seja, seria o conjunto dos elementos que estão somente em B e não estão em A. Tá bom? Somente em B já quer dizer que está em B, né? Não está em A. Trago também um exemplo aqui para vocês, ó, com os mesmos conjuntos A e B, e vejam que a diferença A menos B seria um conjunto formado pelos elementos 6, 8 e 10. Tá? Quem seria B menos A? Então, B menos A seria o conjunto dos elementos que estão somente em B. O 1, o 3 e o 5. Escrevendo aqui o diagrama de Venn, então eu tenho que A menos B seria o 6, o 8 e o 10, e o B menos A seria o 1, o 3 e o 5. Bom, então agora, conforme prometido, eu trago aqui 2 exercícios para exemplificar o que nós conversamos durante esta aula aí. Então vejam que nesse exercício ele fala assim, ó, que no serviço de atendimento ao consumidor de uma grande empresa trabalham 30 funcionários. Desses funcionários, 25 são responsáveis por anotar as sugestões e reclamações dos clientes, e 16 trabalham fornecendo suporte técnico aos clientes. Quanto aos funcionários do serviço de atendimento ao consumidor, trabalham no suporte técnico e também são responsáveis por anotar as reclamações. Então veja que eu estou trabalhando com 2 conjuntos, tá? Então eu tenho aqui os 2 conjuntos, vou colocar aqui como se fosse um suporte técnico, tá? E aqui para quem anota as reclamações. Veja que quando ele fala assim, ó, que 25 funcionários são responsáveis por anotar as sugestões, ele não está falando que eles são responsáveis somente por anotar as sugestões. Tá? Ele fala, anota as sugestões, mas também pode trabalhar no suporte técnico, você não sabe, certo? Então, aqui, ó, como eu não sei quem trabalha nos 2 ao mesmo tempo, eu vou colocar ali um X, certo? E quem somente anota reclamações será 25 menos X. Ó. O mesmo aqui para o suporte técnico. Ó. Se 16 trabalham fornecendo suporte técnico, tá? Esses 16 já está incluindo a interseção. Ó. Então, aqui, que trabalham somente no suporte técnico, 16 menos X. Ó. Então, agora a ideia é a seguinte, ó, se eu pegar as pessoas que trabalham somente no suporte técnico, que trabalham nos 2 e que trabalham somente anotando reclamações, isso vai ser igual a 30 funcionários, que é o total. Ok? Então, quando eu faço as continhas aqui, vai ficar 41 menos x igual a 30. Tá? Passo o x para o outro lado, vai ficar 41 menos 30 igual a x. E daqui eu concluo que x é igual a 11. Ou seja, são 11 funcionários que trabalham anotando reclamações e no suporte técnico. O próximo exercício me diz o seguinte, ó, que numa creche há 130 crianças e dessas crianças, 56 tomaram só a vacina A. Tá? 37 tomaram as vacinas A e B e 25 não tomaram vacina. Então, o número de crianças que tomaram somente a vacina B é... Bom, então vejam aqui que eu também estou trabalhando, né, com 2 conjuntos aqui, A e B, só que eu vou ter um terceiro conjunto, né, então vou chamar aqui de A, aqui de B, dos elementos ali das crianças, no caso, né, que não tomaram vacina, tá? Então aqui, não tomaram vacina. Agora eu vou distribuir aqui as crianças nos conjuntos, ó. Então veja aqui, 56 crianças tomaram só a vacina A. Então veja que diferente do exemplo anterior, aqui ele está falando, ó, só a vacina A. Então eu sei que essas 56 estão aqui, ó. Tá? 37 tomaram as vacinas A e B, ó. Então eu sei que está aqui na interseção, certo? 25 não tomaram vacina, ó. E eu quero saber quantas crianças tomaram somente a vacina B. Então, a ideia é a mesma, ó. Se eu somar todas as crianças aqui que tomaram somente a vacina A, que tomaram as 2 vacinas, que tomaram somente a vacina B e que não tomaram vacina, isso tem que dar o total de 130 crianças. Tá? Fazendo a soma aqui, eu vou ter 118
mais x igual a 130. Passo o 118 lá para o outro lado, né? Então vai ficar 130 menos o 118. E daqui eu concluo, portanto, que o x é igual a 12. Ó. Então eu sei que 12 crianças tomaram somente a vacina B. Muito tranquilo, né? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre operações entre conjuntos. Espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido os conceitos que eu trouxe para vocês aqui, entendido a resolução dos exercícios, né? E lembro você de, se não se inscreveu no canal, se inscreve lá e acompanhe tudo que eu trago para vocês aí durante as semanas, beleza? Bom, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.